Que a paz seja contigo, caro espectador, cara espectadora. O mundo está próximo de uma terceira guerra mundial? Essa parece ser uma pergunta na mente de uma boa parte da humanidade. E a outra parte já acredita que sim, uma vez que as notícias chegam através dos meios de comunicações sobre as tensões entre Rússia e Ucrânia. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo se você gostou e achou interessante. O mundo está a caminho de uma situação caótica e está bem próximo de uma suposta terceira guerra mundial. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2, 3 e 4. Todos nós que fazemos parte da Igreja de Deus, concordamos que os cristãos deveriam prestar mais atenção às profecias bíblicas e orar, buscar a Deus cada vez mais e não deixar para o dia seguinte. A preguiça espiritual tem levado muitos a uma insegurança em relação à sua fé. A incerteza mediante aos que nos mostram as Sagradas Escrituras podem nos colocar em dúvida constante, revelando uma necessidade emergencial de se preparar espiritualmente. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. Se você está fraco, procure buscar forças. Como país que aguarda a invasão inimiga, você também deve se fortalecer para não ser surpreendido quando necessitar usar a fé. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Pois nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo 12. E você que está de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Porque o fim está próximo. Irei fazer um breve resumo sobre essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Criada durante a Guerra Fria, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, é uma aliança militar comandada pelas potências do Ocidente. Em 1949, haviam 12 membros que serviam como uma frente militar contra a União Soviética, que 6 anos mais tarde criou uma organização própria, o Pacto de Varsóvia. Considerada como uma das motivações da invasão russa à Ucrânia, a possível entrada da Ucrânia na OTAN não vem de hoje. Virgílio Caixeta Arraes, professor de História Contemporânea na Universidade de Brasília, explica que durante o processo de fragmentação da URSS, a Ucrânia conseguiu se tornar independente, mas precisou concordar com algumas medidas, como permanecer aliada com a Rússia, ou seja, sem se aproximar excessivamente do Ocidente, considerar entrar na OTAN ou até mesmo na União Europeia. Em 1994, a Ucrânia entregou as armas nucleares que tinha em troca da integridade territorial. Só que com a queda do governo ucraniano, que tinha ideias mais próximas da Rússia em 2014, a Ucrânia passou a se aproximar mais uma vez do Ocidente. E então a retaliação da Rússia foi retornar à região da Crimeia. E agora a tentativa de entrada mais uma vez da OTAN. E isso seria só mais um pretexto para o Putin. Além disso, há também o precedente da entrada de ex-membros da antiga União Soviética na OTAN, como Estônia, Letônia e Lituânia. A partir disso, já havia um incômodo russo sobre a entrada de países próximos a ele na organização. Isso porque houve um pacto formal, que não foi assinado, de que os Estados Unidos não iriam abordar países da antiga URSS para entrar na OTAN.
Rússia quer que os ucranianos sejam submissos. Stalin deixou os ucranianos famintos porque eles se tornaram nacionalistas. Eles praticamente tinham suas próprias coisas. E então ele pediu aos ucranianos uma certa cota de grãos. E eles sabiam que não deveriam dar a ele. Então, basicamente, Stalin fechou todas as cidades, fazendo com que o povo passasse fome. Isso aconteceu no passado. E todo ucraniano sabe que este foi um tipo de holocausto ucraniano. Todos eles sabem que a Rússia quer que eles sejam submissos. A Ucrânia falou publicamente sobre as suas forças de defesa, mas que confiar nelas é uma falsa esperança. Os ucranianos estão sendo convencidos, de certa forma, de que têm poder de parar a Rússia. Sabemos o que pode acontecer quando foguetes e mísseis forem lançados de um país como a Rússia, que tem o segundo maior poder de fogo do mundo, referindo a possíveis lançamentos do Mar Negro por parte da Rússia. São essas direções que, simultaneamente, podem atacar. Kiev, capital da Ucrânia, será derrotada em poucas horas. Não é nem questão de dias. Por isso, precisamos entender as profecias. As questões escatológicas apontando para o cumprimento da palavra de Deus. Os cristãos precisam lembrar que, mesmo com os sinais que parecem apontar para um breve retorno de Cristo, esses eventos não são motivo de regozijo. A palavra de Deus será cumprida no tempo de Deus, e nós somos chamados a conhecer essas profecias, julgar e discernir os tempos e a época. Precisamos aprender mais sobre a palavra, para que você e eu possamos ter a fé mais apurada e afiada para nos prepararmos e para oferecer às pessoas a palavra de Deus. Esse tipo de assunto não deve ser motivo de pânico para a igreja. Se falamos sobre essas coisas, é porque a Bíblia já alertou sobre guerras e rumores de guerras, e porque não devemos confiar em nossos governos ou líderes políticos. A Bíblia é mais precisa do que os jornais de hoje e historiadores. Podemos confiar na Bíblia. Ela é mais precisa e poderosa em verdade. Nossa geração está vendo Deus cumprir as profecias, muito mais que qualquer outra geração desde os tempos de Cristo. Não temos o direito de ficar indignados, tristes ou deprimidos. Estamos assistindo à história que Deus escreveu. Se você estiver no caminho em direção ao alvo que é Jesus Cristo, então não tem o que temer. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como está escrito em Filipenses, capítulo 1 e versículo 21. Certamente devemos orar pedindo intervenção de Deus por esses países, para que seja feita apenas a vontade de Deus e não a nossa. E se for da vontade dele, essa guerra cessará e assim será. Isso vale para Moscou, isso vale para Kiev. Uma das razões pelas quais as pessoas não entendem tudo é porque não observam corretamente o livro de Apocalipse, tiram as coisas do contexto. Temos que estudar a palavra de Deus corretamente para não nos enganarmos. Agora, mais do que nunca, acredito que os ensinamentos das profecias bíblicas são essenciais. Salmos, capítulo 119, versículo 105 e Isaías, capítulo 8 e verso 20. A única maneira de ligar os pontos é com a palavra de Deus. Devemos nos preocupar com o tempo que estamos vivendo e, mais ainda, nos preocupar com aqueles que vivem sem Cristo, levando a palavra de Deus e as boas novas de Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.